louvor e adoração. Motivo de muita alegria, o qual nós adoramos o nosso Deus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Vamos estar lendo um salmo bastante conhecido, o salmo de número 150. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário. Louvai-o na extensão do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e a harpa. Louvai-o com o pandeiro e a flauta. Louvai-o com instrumentos de corda, com órgãos. Louvai-o com cimbalos sonoros. Louvai-o com cimbalos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Que nessa noite nós possamos entregar ao Senhor o nosso melhor culto. Que nós possamos entregar ao Senhor o nosso melhor louvor, que seja feito conforme a vontade dEle. Se está difícil, louve ao Senhor. Se está feliz, louve ao Senhor. Se está passando por alguma dificuldade, louve ao Senhor. Como diz o versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode aplaudir o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Agradecemos o Senhor pela oportunidade de poder adorar a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela noite ao qual o Senhor nos concedeu, pela manhã maravilhosa ao qual o Senhor concedeu a cada um. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui apresentada e representada, Senhor Jesus. Que seja, Senhor Deus, única e exclusivamente para Ti esse curso, Senhor Jesus. Toma o primeiro lugar, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração. Fala nossos corações, Pai, seja como louvor, seja como oração, seja como momento, Pai, de meditação entre sua mais em Ti, Senhor Jesus. Receba, Senhor Deus, o nosso culto, estamos a Ti. Eu te oro, te agradeço, glorifico o Teu santo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amém e amém. Estamos louvados. Nesse momento de louvor e adoração. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez? Bem forte. Então, perguntando para fazer para os irmãos, eu não quero lhe surpreender com a resposta, mas responde para mim: quantos aqui estão felizes com Jesus? É isso. Vamos lá, tentar mais uma vez, bem forte. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Dê glória a Deus. Mais uma vez, quantos aqui estão felizes com Jesus? Dê glória a Deus. Aleluia. Vamos convidar a Ele que Ele venha enxergar com o teu fogo, com o teu santo. Eu te convido a deixar as suas olhos nessa noite. Pegar essa posição dele, essa beleza. Então, escute o seu coração. Expressa a Ele toda a sua gratidão. Se há uma tristeza no seu coração, Deus agora no altar. Ele pode trazer de volta a alegria. Ele pode trazer de volta os sonhos para a sua vida. Então, convide Ele para estar neste lugar. Deus. Meu
encontra meio perdido, que há muito tempo a gente não se reúne. O tempo vai estar adorando e exaltando o nome do nosso Deus. E o coração se alegra de ver que o Espírito Santo de Deus age no nosso meio de forma incrível, de forma sobrenatural. Mas você não vai enxergar isso se você enxergando com seus olhos carnais. Feche seus olhos carnais neste momento e abra os seus olhos espirituais. Comece a se conectar com aquele que faz a gente possa chegar a quem é Deus de nada. Porque Deus não são os carnais, mas
Gostaria de pedir aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias em Provérbios 3:10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Onde a palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus frutos, e serão cheios os seus celeiros com abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos estar levantando nossas mãos para estarmos orando pelo dízimo e as ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aquele que ofertou, aquele que dizimou, meu Pai, aquele, Senhor amado, que precisa de uma porta de emprego, Senhor amado, que o Senhor possa estar vindo, Senhor amado, concedendo, mas, Senhor amado, nossa melhor oferta, estamos aqui te louvando e te agradecendo o seu santo nome. Continua, Pai, falando conosco, Senhor amado, assim eu te agradeço e te peço em nome de Jesus.
Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus por mais uma noite abençoada que o Senhor nos concede estarmos reunidos para juntos celebrarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Queridos, está passando os nossos avisos da semana, em nome do Senhor. Lembrando que todas as quintas-feiras nós temos nosso culto online, nosso grupo do WhatsApp, todas as quintas às 20 horas. Nós estamos também reunidos de forma online para adorar o nome do Senhor. Você aí que está participando, continue. Você que não tem participado, deseja participar, temos aí nosso ponto todas as quintas-feiras às 20 horas. Também temos a nossa escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 da manhã. Terminamos uma revista nessa manhã, na semana que vem nós vamos estar com a nossa revista nova, também de forma online, vou estar colocando no grupo lá, para depois quem está acompanhando pelo celular, de forma digital, baixar, para nós estarmos também participando na nossa escola bíblica e aprendendo mais da poderosa palavra do Senhor. E à noite, todos os domingos às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Lembrando os amados irmãos que têm contribuído aí para a obra do telhado da nossa igreja sede, tem colocado no grupo lá as fotos, graças ao nosso Deus, a obra tem caminhado, já colocou as telhas lá, agora está em processo, daqui a pouco já de fase final. Então você que tem orado, você que tem contribuído, continue orando, continue contribuindo, porque o Senhor tem abençoado a obra dele através das nossas mãos. Amém, queridos? Amém. Esses são os nossos avisos em nome do Senhor. Vamos, neste momento, meditar na poderosa palavra do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 15 para a nossa meditação nessa noite. Eu creio que nós já temos adorado ao Senhor com os nossos louvores, com as nossas orações, com a nossa adoração. Eu creio que o Senhor já tem falado conosco. Amém. E continuará falando através da sua santa palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 15. Quem encontrou, dá glória. Quem estiver procurando, diga misericórdia. Todos acharam então, segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Volte o seu olhar para a sua Bíblia. Escrito está assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Só até aqui. Vamos orar uma vez mais? Querido Deus, aqui está a sua palavra que é santa, que é poderosa. Aleluia. Sua palavra que traz salvação, sua palavra que traz cura, sua palavra que traz fé, sua palavra que foi lida e será ministrada neste momento. Senhor, continue falando conosco. Eu apresento a minha vida diante do Senhor, apresento a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram nessa noite. Que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, venha estar iluminando os nossos corações, a nossa mente, para que possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentando em nome do Senhor. Amados, eu quero meditar com os irmãos, com base nesse texto que nós lemos do 2 Reis, capítulo 6, com o seguinte título: Mantendo a fé
em tempos difíceis. Você pode repetir comigo? Mantendo a fé em tempos difíceis. Esse texto que nós lemos, nós vamos ver que um belo dia, o profeta Eliseu, juntamente com seu moço Geazi, eles acordam pela manhã e vão olhar que o local que eles estavam, a casa que eles estavam, estava cercada pelo exército assírio. E agora Eliseu, diante daquele cenário, ele vai se manter firme. Ele não vai se abalar, mas ele vai se manter firme, crendo no Senhor. Então nós vamos ver o que Eliseu fez, o que Eliseu tinha como princípio, parâmetros para, diante de uma situação adversa que ele estava, o que ele fez para manter firme a sua fé no Senhor. Quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias, o profeta que antecede Eliseu, ele está no alto do monte, o Senhor vai falar para Elias ungir Eliseu, o profeta, como seu sucessor. Eliseu seria aquele que iria suceder no ministério profético em Israel, iria suceder Elias. Então diz a Bíblia que Elias ele vai à cidade onde Eliseu morava e vai passar a sua capa, ou passar o seu manto, jogar o seu manto sobre Eliseu. Naquele contexto, algumas classes de pessoas usavam a capa ou um manto que davam a conotação de autoridade. Por exemplo, os sacerdotes, os profetas, os reis, alguém que tinha sido investido de algum benefício do rei, por exemplo, colocava-se a capa sobre ele para identificá-lo. Quando Elias faz isso sobre Eliseu, joga a sua capa, o seu manto, sendo Elias profeta em Israel, Eliseu sabia que ele estava sendo convocado para o ministério profético. Eliseu sabia que agora havia uma chamada divina sobre a vida dele. Então diz a Bíblia que Eliseu ele passa a seguir Elias. Ele começa a ser uma espécie de aprendiz, uma espécie do moço do profeta Elias, e começa então a caminhar com Elias e a entender que Deus havia chamado Eliseu para ser profeta em Israel. Amados, eu começo a olhar aqui e eu começo a tirar algumas lições para a nossa vida, o que fez Eliseu se manter firme diante daquela situação adversa. A primeira coisa é que Eliseu ele sabia que havia uma chamada de Deus sobre a vida dele. E agora Eliseu condicionou a sua vida a ser vivida debaixo da orientação do Senhor. Ou seja, a vida que Eliseu levava era uma vida temente ao Deus de Israel, era uma vida temente ao Senhor, e isso vai fazer toda a diferença na vida do profeta Eliseu. O que eu quero começar a dizer ao meu, ao seu coração, que há uma necessidade do homem ter a sua experiência individual com o Senhor. Eliseu já ouvia falar acerca de ser profeta em Israel, só que agora ele foi chamado e ele estava vivendo com Elias. Mais à frente no contexto, a Bíblia vai dizer que chega-se o momento de Elias ser levado ao céu. Ele é separado de Eliseu por um carro de fogo e num redemoinho ele é levado ao céu. E ali agora vai começar o exercício profético de Eliseu em Israel. Agora é ele quem assume. E nós sabemos que dentro do contexto o profeta era o porta-voz de Deus. Era aquele que dava uma mensagem para o povo, era aquele que dava mensagem para o rei, muitas das vezes, e era muitas das vezes aquele que entregava uma mensagem que o povo não gostava de ouvir, porque era direcionada pelo Senhor. Eliseu sabia que agora a sua vida era uma vida de intimidade com Deus. Era uma vida condicionada a andar segundo os parâmetros, segundo o chamado que o Deus de Israel tinha para a vida dele. Irmãos, trazendo isso para as nossas vidas, nós também temos um chamado da parte do Senhor para cada um de nós. E o chamado que nós temos é de nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Senhor Jesus como o nosso Salvador. O chamado amplo, o chamado para todos é todos os dias viver uma vida de arrependimento.
viveram uma vida de uma intimidade com o Senhor Jesus, viveram uma vida debaixo do senhorio do Senhor. Nós vamos ver que lá em Atos, no capítulo 3, versículo de número 19, a palavra do Senhor nos dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos, escrito por Lucas, vai estar nos orientando que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, convertermos, ou seja, mudar a direção, voltarmos, sairmos da condição de uma vida de pecados e irmos para uma vida diante da presença do Senhor, atrás do Senhor, debaixo da direção do Senhor. Ou seja, a conversão é você mudar de rumo, mudar de direção. A Bíblia está nos chamando, o Senhor Jesus está nos chamando nos nossos dias para vivermos, assim como Eliseu, uma vida debaixo da vontade do chamado do Senhor. Isso, meus amados irmãos, é que vai fazer a diferença. Quando lá na frente, dentro do texto que nós lemos, Eliseu vai se deparar com aquela situação. Por que Eliseu não se desespera? Por que Eliseu está tranquilo? Por que Eliseu, nós vamos entender que ele tem uma visão além? Porque a vida do profeta Eliseu estava debaixo da direção do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como tem sido o seu caminhar por esses dias? Como tem sido as suas escolhas, as suas decisões? Que rumo tem tomado a sua vida? Que direção você tem seguido? Nessa noite eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para a gente repensar e entender que para nós mantermos a nossa fé em tempos difíceis como nós estamos vivendo, é necessário nós vivermos uma vida debaixo da direção do Senhor. É necessário vivermos uma vida pautada pelos princípios da palavra do nosso Deus. Por que isso? Porque quando nós vivemos debaixo da direção do Senhor, nós começamos a criar algumas bases sólidas no nosso caminhar. A nossa fé, ela fica firme. A nossa vida social, os costumes, aquilo que nós temos como padrões, aquilo que nós temos como conceitos, aquilo que nós temos como valores, elas ficam bem estruturados. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que tem valores que nós não podemos negociar. Tem valores que nós não podemos abrir mão. E isso só é possível quando de fato a nossa vida está firmada na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eliseu só não abre mão, Eliseu só não entrega os pontos porque a vida dele estava firmada na rocha que era o Deus de Israel. Eu e você só vamos conseguir vencer os tempos difíceis quando a minha e a sua vida de fato estiver firmada na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto então vai nos dizer que o rei da Síria, ele vai tramar, guerrear contra Israel. E ele reúne as suas tropas, os seus homens de guerra, e eles vão falar: olha, nós vamos para tal lugar, e lá, quando o povo de Israel passar por tal lugar, nós vamos armar uma emboscada. Toda vez que o rei da Síria tramava isso, ainda que de forma secreta, se depois você for ler dentro do contexto, a partir do versículo 8, desse capítulo 6 de 1 Reis que nós lemos, 2 Reis que nós lemos, a Bíblia vai dizer que na sua câmara de dormir, ou seja, no seu momento que ele estava sozinho, ele tramava, ele arquitetava. Aí Deus revelava para o profeta Eliseu o que o rei da Síria estava tramando. Então Eliseu ia até o rei de Israel e falava para ele não passar por tal lugar que o rei da Síria estava tramando pegar Israel em uma emboscada. Então toda vez que o exército da Síria ia para aquele lugar determinado, Israel não passava por lá, porque Deus já havia falado com Eliseu e Eliseu já havia avisado o rei de Israel. E o texto vai dizer que não uma nem duas vezes, mas por várias vezes isso vai acontecer. Até que chega o ponto do rei da Síria reunir o seu exército e falar: quem entre nós está a favor do rei de Israel? Porque só tem uma explicação
coração. Alguém está entregando, alguém está passando o que nós estamos arquitetando para pegar o povo de Israel. Então, um dos servos do rei vai dizer para ele: ó rei, não tem nenhum traidor no seu meio, mas é o profeta Eliseu. Ele faz saber ao rei de Israel tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua câmara de dormir. E então o povo de Israel passa por lá. Então o rei da Síria vai perguntar onde estava, onde morava Eliseu. E aí o servo do rei vai dizer: olha, ele mora na cidade de Dotã. Ele vai dizer: então nós vamos até lá e vamos prender o profeta Eliseu. Então diz a Bíblia que de madrugada o rei da Síria, com todas as suas tropas, entra na cidade de Dotã, onde morava o profeta Eliseu, e junto com o seu moço Geazi. Era de costume todo profeta ter um moço, um aprendiz, alguém que andava junto com ele. Geazi era um moço do profeta Eliseu e estava junto com ele. Diz a Bíblia então que de madrugada o exército sírio cerca a casa de Eliseu, e o profeta Geazi, logo pela manhã, ele acorda. E aí é o verso 15 que nós lemos: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, Geazi, o moço do profeta Eliseu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Geazi acorda, olha para os montes que cercavam a casa, e os montes estão todos cheios dos exércitos sírios. E agora, diante daquele cenário, Geazi se desespera. Ele fala: ai, meu senhor, se referindo a Eliseu, o que faremos? Estamos cercados por um exército inimigo. Vamos agora ou ser presos, ir como cativos, ou nós vamos morrer. O texto vai dizer que Eliseu, versículo 16, ele responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Queridos, o exército sírio tramava contra o povo de Israel. Mas Deus, que está sempre no controle, sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Deus não permite que os assírios cheguem até Eliseu de forma a pegá-lo. Deus permite que o cenário se arme. Deus permite que o exército encontre Eliseu, mas nós vemos que Eliseu vai ter uma visão além das circunstâncias que pareciam ser. O que eu quero dizer é que o tempo, meus amados irmãos, está no controle do nosso Deus. Só para você participar comigo, vira para esse irmão que está ao seu lado aí e fala para ele assim: o tempo está no controle de Deus. O tempo está no controle de Deus. Você crê nisso, meu querido? O tempo, as circunstâncias, tudo está no controle de Deus. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período difícil, muitas mortes, muitas perdas, mas nada está fugindo do controle de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar para você manter a sua fé em tempos difíceis. Primeiro, eu disse que você precisa viver debaixo da orientação do Senhor, uma vida debaixo da direção de Deus. Segunda coisa, para você manter a sua fé em tempos difíceis, você precisa continuar crendo que Deus está no controle do tempo. O exército sírio tinha cercado Eliseu, tinha tramado contra o povo de Israel, mas Deus nunca deixou de estar no controle. Podemos estar vivendo como estamos, um período difícil, mas se eu e você mantivermos o nosso olhar, a nossa fé, na certeza de que Deus está no controle, nós vamos descansar. Porque sabemos que nada foge do controle do Senhor, o nosso Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ainda que o exército sírio tentava tramar, o rei tentava tramar lá na sua câmara de dormir, lá no seu momento sozinho, ainda assim Deus revelava e não deixava o seu povo ser vítima de uma emboscada.
Sabe, irmãos, quando nós olhamos cenários como nós estamos vivendo, uma pandemia como essa, para nós, servos do Senhor, que conhecemos as profecias escatológicas de que é necessário tudo isso acontecer, vários eventos ainda virão, como essa pandemia que nós estamos vivendo. Sabemos à luz da Bíblia que é necessário isso acontecer. Sabe o que eu quero te dizer? Existem alguns eventos que ainda vão acontecer, que vão pegar o mundo de surpresa. Mas para aqueles que estão vivendo debaixo da orientação do Senhor, esses vão saber que é necessário que aconteça, mas tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Por exemplo, quando a grande tribulação chegar, para o mundo vai ser uma surpresa, mas para a igreja sabe que é necessário que isso aconteça. Então a igreja está se preparando para isso. Eu fico imaginando quando o que a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala que ao ressoar da trombeta do arcanjo, Jesus vier nas nuvens e a sua igreja será arrebatada e encontrar com Ele e for para toda a eternidade com Ele. Quando a igreja sair dessa terra para o mundo, vai ser surpresa. Mas para nós, servos do Senhor, que estamos vivendo debaixo da direção do Senhor, nós estamos nos preparando para este momento. Talvez você vai falar aí, Fred, eu não estou. Então nessa noite, permita o seu coração crer que as profecias bíblicas estão se cumprindo. O Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: a gente sabe quando está se aproximando o inverno, quando a gente olha para as plantas, para as árvores, começam a cair as folhas, começam a cair as flores, a gente olha e sabe que está se aproximando o inverno. Jesus pega essa parábola e fala o seguinte: olha para os sinais dos tempos. Quando vocês virem falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, quando vocês verem morte, quando vocês verem tempestades, quando vocês verem pestes, quando vocês virem pandemias, atentai-vos, porque está próximo o momento de o Senhor vir para buscar a sua igreja. Um cenário que para o mundo vai ser surpresa, mas para a igreja, para os servos do Senhor, para aqueles que estão vivendo debaixo da direção do Senhor, nós estamos nos preparando para este momento. Nós estamos com nossa visão espiritual aberta e atenta para os sinais dos tempos. É exatamente o que estava acontecendo com Eliseu. Geazi olha para o cenário, o exército assírio cercando a sua casa, e ele se desespera. Poderia eu aqui falar que Geazi era aquele tipo de irmão que estava com a sua visão ofuscada. Era aquele tipo de irmão que só está olhando as circunstâncias, ele não consegue olhar além das circunstâncias, ele não consegue compreender ou ter uma visão espiritual dos acontecimentos. Então ele indaga Eliseu e fala: ai meu Senhor, que faremos? Aí Eliseu vira para ele e fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Irmãos, eu fico tentando imaginar a cena. Geazi está olhando para o alto dos montes, ele olha o exército cercando a sua casa, junto com a casa de Eliseu, e ele só vê o exército sírio. E agora Eliseu vira para ele e fala que maior o que estão com eles, com Eliseu e com Geazi, do que estão com os assírios. Eu imagino que Geazi vai ter lá, coçar o olho e vai olhar, mas eu não estou vendo ninguém. Eu só estou vendo o exército inimigo. Sabe, irmãos, às vezes, diante das circunstâncias difíceis, a gente só olha o natural. Às vezes, se a nossa visão estiver embaçada, ou se tiver algo bloqueando a nossa visão, nós só vamos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos naturais, como Geazi enxergou. Aí diz o versículo 17 que nós lemos: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja.
O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Carros e cavalos de fogo aqui no contexto simboliza o agir de Deus, a presença de Deus, o agir de forma a aguardar os servos do Senhor. Meus amados irmãos, assim também acontece comigo e com você. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, ele vai nos deixar uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmo 93 vai nos dizer que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não sejamos atingidos. Porque há um agir de Deus ao nosso favor. Há um agir de Deus guardando a minha e a sua vida. Quantos creem nisso, meu amado? Há o Senhor que guarda. Só que por muitas vezes, diante das circunstâncias adversas, a gente não consegue enxergar. A nossa visão fica bloqueada. Muitos são aqueles que diante do problema, diante da adversidade, não conseguem enxergar além. Como Geazi. Nessa noite, meu amado, eu quero te convidar, ou te desafiar a você buscar em Deus e enxergar além das circunstâncias. Sabe, meus amados irmãos, diante deste cenário que estamos vivendo, diante desses tempos difíceis, é possível enxergar além. Como eu já disse, é possível nós enxergarmos que é necessário passarmos por momentos assim, para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito na sua palavra. Às vezes é necessário que momentos difíceis batam a minha e a sua porta, para que a gente desperte na fé. Às vezes é necessário, às vezes Deus permite que circunstâncias adversas cheguem até mim e você, para que Deus ele molde o nosso caráter, a nossa fé. Eliseu não se abala diante do exército inimigo. Eliseu olha para Geazi diante daquela pergunta. É como se Eliseu falasse assim: relaxa, moço. Abra os seus olhos espirituais e você vai entender que Deus está conosco todos os dias. Aleluia. Vamos contextualizar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala para esse homem: relaxa, irmão. Fala para ele: relaxa, irmão. Deus ele está conosco todos os dias. Fala para ele. Não, mas fala com fé. Fala: Deus está conosco todos os dias. E aí nós precisamos ter isso. Deus ele está comigo e com você todos os dias. Não permita que as circunstâncias contrárias bloqueiem a sua visão. Não permita que as lutas do dia a dia tirem a sua fé. Não permita que as adversidades façam você enxergar somente o natural. Faça como Eliseu. Olhe além das circunstâncias. Eliseu, ele já havia avistado, ele já havia contemplado o agir sobrenatural do Senhor diante do exército sírio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nessa noite, querido, amplie a sua visão. Nessa noite, peça para Deus tirar as escamas, se tiver. Peça para Deus tirar qualquer tipo de bloqueio que possa estar te impedindo de enxergar que Deus está contigo. Que mesmo em meio às dificuldades, Deus permanece com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. O texto que nós lemos, caminhando para o final, vai dizer que Eliseu ora, pede para o Senhor abrir os olhos de Geazi. Então, quando os olhos de Geazi são abertos, ele contempla o que Eliseu já havia contemplado. Ele vê os carros e os cavalos de fogo em redor de Eliseu. Depois, se você for ler o restante do texto, a Bíblia vai dizer que Eliseu vai orar e vai pedir ao Senhor para ferir de cegueira todo o exército sírio. Então assim é feito. Eliseu então vai perguntar para ele quem é que eles estavam procurando. Eles vão falar: estamos procurando Eliseu. E aí Eliseu vai dizer: não está aqui, eu vou guiar vocês até onde ele está. E diz a Bíblia que Eliseu os guia até Samaria.
capital de Israel. Olha como Deus faz. Pega o exército inimigo, coloca na capital, onde habitava o rei de Israel. E aí, o rei vai perguntar para Eliseu: Eliseu, quem que o senhor, o profeta, quer que eu faça? Quer que eu extermine o exército sírio? Eliseu vai dizer: não. Dá para eles pão, dá para eles um banquete e o dispersam em paz. Diz a Bíblia que assim fez o rei. Alimentou todo o exército sírio e eles voltaram para a Síria em paz. E diz a Bíblia que depois daquele dia nunca mais a Síria intentou nenhuma batalha contra o povo de Israel. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer ao meu e ao seu coração nessa noite? Você já sabe, mas eu quero trazer isso à sua memória. Eu e você somos constantemente guardados pelo Senhor. Ainda que um exército inimigo, ainda que alguém tente tramar, se levantar contra mim e contra a sua vida, se nós estivermos andando de acordo com a vontade de Deus, se nós estivermos com a nossa fé firmada na pessoa de Cristo, nós vamos experimentar, ver o agir de Deus a nosso favor, nós vamos manter a nossa fé firme, mesmo em tempos difíceis. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eliseu, juntamente com Geazi, eles contemplam o agir do Senhor. Eles estão diante de um cenário difícil, de uma ameaça, de algo que estava tirando a paz do moço de Geazi. Feche seus olhos nessa noite por alguns instantes, em nome do Senhor Jesus. Talvez isso pode estar acontecendo com você. Algo tem tentado tirar a sua paz. Talvez algo possa estar tentando tirar a sua certeza, a sua convicção de que o Senhor é contigo. Talvez as dificuldades, talvez este período de pandemia que nós estamos vivendo, talvez você perdeu um ente querido, talvez de alguma maneira este momento difícil que estamos vivendo afetou você de alguma forma. Mas nessa noite, eu creio que Deus nos trouxe até aqui para nós ouvirmos e entendermos que é necessário a gente manter a nossa fé em meio a esse tempo difícil que estamos vivendo. E como faremos isso? Como eu disse ao longo da mensagem, primeiro, permita a sua vida ser guiada pelo Senhor. Você sabe como está o seu caminhar com o Senhor? Você sabe como está o seu coração diante do Senhor? Então eu quero por alguns instantes trazer você a uma reflexão. Permita, se não estar por completo, entregue-se por completo nas mãos daquele que tem todo o poder. Talvez você que está tentando andar por suas próprias forças, seguir os seus próprios caminhos, talvez você esteja andando de acordo com aquilo que você acha que é o melhor. Nessa noite eu quero te convidar a você se permitir andar debaixo da direção do Senhor Jesus. Sabe, meu amado, você vai conseguir manter a sua fé em tempos difíceis, se assim você fizer. E assim isso vai te fazer acreditar que Deus, Ele continua, Ele permanece no controle de todas as coisas. Deus, Ele nunca deixou de estar no controle da sua vida. Deus, Ele nunca deixou de se preocupar com cada detalhe da sua história. Nessa noite, em nome de Jesus, permita-se continuar crendo dessa forma. Deus, Ele continua no controle da sua história. E Ele nunca vai perder o controle. Às vezes nós saímos debaixo das mãos dele, mas ele permanece, sempre com as suas mãos estendidas, nos buscando, nos trazendo mais para perto, mais para próximo, para nós experimentarmos o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade. E por último, meu amado irmão, amplie a sua visão. Não olhe para os dias que nós estamos vivendo apenas com um olhar natural. Não olhe apenas como Geazi olhou.
Permita-se olhar os sinais dos tempos. Permita-se entender que Jesus está te chamando para a presença dele todos os dias e cada dia de forma mais urgente, porque o relógio está correndo. Os dias são maus e é necessário que tudo isso aconteça até que venha o fim predito pelo nosso Senhor, escrito nas suas santas palavras. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, por essa noite termos essa rica oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao teu nome, de exaltarmos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ouvir a sua palavra. Sua palavra, que ela é mais afiada que a espada de dois gumes. Sua palavra que penetra no mais íntimo do coração do homem, aonde o homem não pode ir. A sua palavra, através do poder do Senhor, é capaz de convencer o pecador. Nessa noite, Deus, na pessoa do Espírito Santo, convença os corações que aqui estão, talvez corações que estão, ó Deus, preocupados, corações às vezes ansiosos, corações às vezes, ó Deus, que não estão em paz. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. na pessoa do Espírito Santo, convença esses corações nessa noite, para que eles possam experimentar, ó Deus, tempos de fé, tempos, ó Deus, de manter firme a sua fé, mesmo em meio a momentos difíceis. Deus, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para abrir as visões daqueles, ó Deus, que estão enxergando apenas o natural. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para abrir os nossos olhos espirituais e para nós declararmos, como declarou o profeta Eliseu: maior é o que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, Pai querido, nos ajude a sairmos daqui com a certeza de que maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Você pode abrir os seus olhos e você pode declarar com fé isso. Maior é o que está conosco. Declare isso. Levante sua mão com fé. Declare isso. Maior é o que está comigo. Maior é o que está com a minha família. Maior é o que está cuidando da minha casa. Maior é o que está cuidando dos meus Deus. Maior é o que está cuidando da nossa saúde. Maior é o que está cuidando dos nossos bens. Maior é o que está cuidando da nossa saúde.
orando, está dando a bênção para nós estarmos finalizando em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por essa noite maravilhosa na sua presença. E pedimos a Deus, nos conceda uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, que as nossas visões espirituais estejam abertas, uma semana, ó Deus, que nós caminhemos na certeza de que maior é o Senhor que está conosco do que as adversidades que nós estamos enfrentando. Pai, muito obrigado, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E assim, ó Deus, eu despeço o seu povo debaixo da sua bênção. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua vida visitante, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até aquele grande dia, o dia que todos nós juntos estaremos para sempre com o Senhor. Todos digam amém.